Todos nós conhecemos alguém que diz que vive das apostas desportivas. Aquele tipo que tem sempre uma história sobre quanto ganhou no último fim de semana. Mas há um detalhe: quase ninguém conhece alguém que realmente venceu o jogo de verdade. Esta é a história de um miúdo que cresceu nas bancadas do Brentford, um clubezinho de Londres que ninguém levava muito a sério. Cresceu, formou-se em física, mergulhou de cabeça no mundo dos números e teve uma ideia maluca. E se fosse possível tratar o futebol como um mercado financeiro? Espaço para spoiler, deu certo e de que maneira? O homem pediu um empréstimo de 700 mil libras e transformou-o num retorno de centenas de milhões. O nome dele, Matthew Benham. E a arma secreta não foi sorte, não foi feeling, nem foi o coração emocionado. Foi matemática pura. Voltamos ao final dos anos 80. Oxford. Matthew estava a licenciar-se em Física. Mas quando chega a hora de escolher o caminho, não vai para o laboratório. Vai para o sistema financeiro. Trabalha no Bank of America com produtos derivados, o mundo de risco, preço, arbitragem e cálculos. É ali no meio de gráficos e folhas de Excel intermináveis que ele aprende duas lições que mudariam tudo. Primeira, todos os mercados, sem exceção, têm ineficiências. Sempre há alguém a pagar mais ou menos do que aquilo que devia. E a segunda, a disciplina vence sempre a emoção. Sempre. Mas nos bastidores há algo que não lhe sai da cabeça. O Brentford. O clube da sua infância, sempre perdido entre a terceira e a quarta divisão inglesa e a lutar sistematicamente para não cair. E é aí que nasce uma ideia perigosa. E se o futebol for só mais um mercado? E se as mesmas leis do mundo financeiro também funcionarem aqui no desporto? Chegam os anos 2000 e Benham larga o fato e mergulha nas apostas desportivas. Entra na Premier Bet e conhece um tipo chamado Tony Bloom. Guarda este nome porque vais voltar a ouvi-lo mais tarde. Nos bastidores, os dois montam operações que mais parecem fundos quantitativos de investimento. Enquanto Bloom funda a Star Lizard, Benham cria a Smart Odds. Cada aposta é um backtest vivo de um modelo probabilístico. Ambos movimentam milhões, sem que quase ninguém saiba quem realmente está por detrás de tudo isto. Os dois percebem rapidamente que aquilo que serve para precificar um derivativo financeiro serve também para entender odds. A lógica é simples. Se consegues estimar a probabilidade real de um evento melhor do que o preço que o mercado oferece, tens vantagem, tens edge e ponto final. Mas as filosofias começam a divergir. Bloom quer seguir um caminho, Benham quer seguir outro. E para Benham o caminho é claro, a independência total. A partir dessas conversas nasce a Smart Odds e ela não era uma casa de apostas, era uma fábrica autêntica de modelos preditivos. Usavam estatística bayesiana, regressões complexas e simulações em tempo real. Trabalharam com métricas de qualidade de finalização antes de isso virar moda aos dias de hoje. Captavam sinais fracos que o mercado ignorava completamente. E foi ali que o conceito de expected goals, hoje tão popular, dava os seus primeiros passos. A pergunta deixou de ser quem é que ganhou o jogo e passou a ser, e se repetíssemos este jogo 1000 vezes, quem é que deveria ter ganho e por quanto? O resultado disto, clientes satisfeitos, capital a crescer e, mais importante, independência estratégica total. Em 2011, Benham dá o passo seguinte e compra a Matchbook, uma bolsa de apostas desportivas. Mas porquê que ele daria este passo? Porque numa bolsa de apostas desportivas és tu contra outras pessoas. É um modelo peer-to-peer e não contra a casa. E porque isso lhe dá a liquidez real, capacidade para executar estratégias grandes sem que o mercado o bloqueie. Mas havia algo mais. Controlar a Matchbook significava ocultar as pegadas e quem domina o fluxo de informação domina o preço. E quem domina o preço
domina o jogo. A Matchbook dá-lhe aquilo que poucos apostadores têm: controle sobre uma infraestrutura. Deixa de ser apenas o tipo que lê probabilidades e passa a ser também o guardião do fluxo do dinheiro. Eu quero-te trazer a prova no terreno sobre este case incrível. Há uma pergunta inevitável: será que esta ciência toda funciona realmente dentro de campo? Uma coisa é ganhar dinheiro a apostar fora. Outra é comandares um clube de futebol real, com os jogadores reais, de carne e osso, a pressão dos adeptos e a imprensa a cada fim de semana a questionar-te. Beckham é um tipo muito inteligente e claro, ele sabia disso. Por isso, antes de tocar no Brentford, precisava de um laboratório. O clube escolhido foi o nórdico Midtjylland, na Dinamarca. É um clube médio, transformado agora num laboratório vivo. Ali, este senhor testou tudo. Recrutamento 100% orientado por dados, bolas paradas tratadas como um ativo estratégico e mensurado por dados, treinos de padrões ofensivos e defensivos baseado em probabilidade, psicologia do sono para otimizar a recuperação, analistas táticos a enviar feedback em tempo real e durante os jogos. Incrível, incrível. Eles usavam estes modelos de decisão até para escolher quem marcava penaltis. Entende que nada era intuição. Eram probabilidades puras. Um dos analistas chegou até a dizer que tratavam cada canto como uma ação negociada na bolsa, com risco, retorno esperado e volatilidade. Inacreditável. O que é que aconteceu? Títulos. A entrega de tudo isto foram, objetivamente, taças. Além das taças, a valorização absurda de ativos, jogadores vendidos por muito mais do que aquilo que custaram. Podemos consumar a tese como comprovada. A ciência, afinal, funcionava agora dentro do campo. E agora sim, para o homem era tempo de voltar a casa. Em 2007, o Brentford estava afundado financeiramente. Era um clube à beira do colapso. E Beckham faz um empréstimo de 700 mil libras para o clube para garantir que os adeptos salvem a instituição. A condição é clara: se o empréstimo não for pago, ele assume o controle. Foi a regra que estabeleceu. Este nosso gênio sabia que era isto que ia acontecer. E Beckham torna-se o proprietário do Brentford. Se vocês pensam que ele chegou lá para despejar dinheiro como um sheik qualquer, estão muito enganados. Este gênio instala todo um sistema que já havia sido comprovado. Um sistema que não se confunde com sentimentos, com euforias de curto prazo. O primeiro choque é radical dentro da instituição. A academia tradicional, onde tem as categorias de base, a formação do clube, são encerradas e cria uma B-Team, uma equipa B, fora do modelo EPPP, um modelo de competição mais tradicional. Porquê é que ele tem esta primeira medida? Em primeiro lugar, porque isto tem custos menores. Em segundo lugar, dá uma liberdade total para montarem o seu próprio calendário e escolher adversários que realmente favorecem o desenvolvimento do talento. E o principal, a proteção contra os grandes clubes que roubam as melhores promessas da formação dos clubes menores por míseros trocos. A regra interna que vira lei. Um jogador jovem precisa de pelo menos 35 jogos reais para saber quem é que ele é, para ter autoconhecimento. A pressa é inimiga do preço justo, justifica ele como uma métrica de pricing para um jogador na formação. A política de recrutamento é simples e é implacável. Comprar potencial subvalorizado, maximizar o rendimento e vender no seu pico de valorização. E não foi teoria, foram números, foram casos reais e há alguns jogadores identificados pelos modelos e transformados em lucro líquido. Trago-te um asset para a mesa, um ativo para a mesa que tu vais conhecer. O caso de Ollie Watkins. Chegou do Exeter City como um desconhecido da 4ª divisão inglesa por pouco menos de 2 milhões de libras. 3 anos depois é vendido ao Aston Villa por 33 milhões, podendo chegar a esta transferência com bónus a 36. É um salto de quase 1800% no valuation deste jogador. E os dados já mostravam o que o mercado ainda não via. Um avançado que criava muito mais oportunidades
do que o número de golos realmente sugeria na sua valorização. Depois dele vem Said Benrahma, resgatado ao Nice por cerca de 2,7 milhões, foi vendido ao West Ham por 25 milhões depois, mais variáveis que o levaram a perto dos 30 no seu valuation. Outro caso clássico de jogador subvalorizado por esta narrativa, mas sobrevalorizado pelas métricas de criação e de drible. Os dados vinham dar força a estes nomes que agora chegavam à Inglaterra pela mão do Brentford. O mesmo padrão repete-se com Noel Maupay. Chegou do Saint-Étienne por 1,6 milhões e saiu para o Brighton por 20. Ironia do destino, vendido ao clube de Tony Bloom, o seu antigo parceiro que seguiu a mesma filosofia analítica. No setor defensivo, trago-vos um exemplo de Konsa, comprado ao Charlton por 2,5 milhões e foi vendido ao Aston Villa por 12. E também falar, por exemplo, de Chris Mappen, formado no novo B-Team deste novo Brentford, de Benham, que sai depois por 12 milhões para o Bournemouth. Só este jogador pagou todo o investimento desta B-Team e ainda sobrou. Cada um destes casos valida a mesma lógica. Comprar com potencial subvalorizado, vender dentro de um sistema racional e vender no pico da sua valorização de mercado. Não havia aqui um golpe de magia. Há números e há precificação e há valorização de ativos assentes em dados. Entre 2016 e 2022, o Brentford lucra mais de 130 milhões de libras líquidas em transferências, mantendo um dos orçamentos mais baixos do campeonato. E mesmo vendendo as suas estrelas, o desempenho da equipa não cai. Porque o sucesso não só nomes, o sucesso neste caso era o modelo estratégico definido para esta instituição. A tese estava a ser provada uma vez mais dentro e fora do campo, depois do Midtjylland. Comprar o jogador que é subestimado porque as métricas dizem que vai melhorar, enquanto outros pagam caro por nomes que só vão regredir na sua média. E aqui vem a frase que parece heresia para qualquer adepto fanático. Ganhar jogos já não é só o objetivo, e tantas vezes eu, em conversas de café ou conversas menos formais, defendo isto. O futebol não é só golos, o futebol não é só resultado, porque no longo prazo há sempre uma regressão à média de um jogador, de um projeto, seja ele qual seja o modelo que tem que replicar muitas vezes. O Brentford aprendeu uma coisa contra-intuitiva. Às vezes perdes, mas até foste melhor. Às vezes ganhas, mas até jogaste mal. É exatamente o mesmo que eu acho que vocês estão agora a ter algumas luzes que vos estão a vir à cabeça que se passa no trading desportivo. E é verdade. Eu quero corroborar com esta narrativa para o nosso meio e a nossa atividade. No curto prazo, a distribuição dos lucros e perdas é quase aleatória. Podes fazer tudo certo e mesmo assim lá vens tu com um red para a tua banca. Até podes cometer erros e a variância vai-te acrescentar mais uns euros. Ao fim de uns meses, ao fim de anos, quem tem estratégias validadas, um modelo sólido, uma leitura consistente, uma gestão de banca racional, acaba por ver a sua carreira realmente a ser bem sucedida e a poder fazer do trading uma atividade. O Benham, no fundo, aplicou essa lógica ao futebol. Cada jogo é apenas uma amostra e o objetivo não é vencer o próximo jogo. O objetivo é bater a média. Enquanto no mundo algumas instituições estão paradas no tempo, com modelos que julgam o sucesso pela vitória que acontece no sábado a seguir ou no domingo a seguir, ele media o sucesso pela qualidade das decisões dos seus analistas de dados ou pelas métricas que lhe eram trazidas para cima da mesa pela sua administração e que, claro, levariam a resultados repetíveis com sucesso. É o mesmo princípio que nós temos que aplicar aqui no trading desportivo. Nenhum trader é consistente por um só jogo. O trader que é consistente mede o seu sucesso pela esperança matemática positiva ao longo de uma amostragem grande o suficiente. Daí que nós necessitamos de volume para validar uma estratégia de trading desportivo. Utilizando o Brentford para criar analogias ao trading desportivo, cada jogo é como se fosse uma entrada de mercado. A odd é a percepção pública do desempenho e o desempenho real é o valor
esperado. Benham sabia que o resultado de um único jogo, assim como o lucro de um único trade, não significa nada estatisticamente. O que interessa é a curva de longo prazo e a distribuição do valor esperado. É a mesma lógica de quem trabalha o mercado desportivo com critério. Define a stake pela vantagem esperada e não pela confiança emocional. Mantém o edge pequeno, mas constante. E deixa a probabilidade de fazer o seu trabalho ao longo do tempo. No futebol, ele faz o mesmo. Montou uma estrutura que não dependia de um golo isolado, mas repete as boas decisões jogo após jogo. E quando o processo é matematicamente sólido, o resultado deixa de ser um acaso e passa a ser uma consequência, porque tratamos o trading, tratamos um clube de futebol, tratamos a administração de qualquer área como ciência. Os resultados de tudo isto: subida para o Championship, consolidação, playoffs sofridos, aprendizagem constante. Enquanto isto, o velho Griffin Park dá lugar ao Community Stadium. E também não é só pela estética, é fluxo de caixa e é gestão de alto nível. Mais lugares corporativos, hospitalidade de alto nível, recepção ao nível dos melhores de Inglaterra, novas fontes de receita. A infraestrutura não ganha pontos, mas compra algo precioso: margem de erro. E margem de erro compra tempo. Tempo para a tese amadurecer sem desespero. Matthew Benham nunca deixou de ser um trader. O que ele fez com o Brentford foi exatamente o que qualquer apostador profissional faz quando constrói um método. Validou uma tese, testou um modelo, recolheu dados, analisou a variância e esperou a longo prazo confirmar o valor esperado positivo. Percebes como o mundo lá fora nos pode trazer tantos ensinamentos aqui para esta nossa jornada? Todo este foi um processo inteiro de trading, só que aplicado ao futebol real. Enquanto o mundo via um jogo, ele via amostra. Enquanto o mercado via emoção, ele via estatística. Cada contratação, cada treino, cada jogo era sempre parte de um ciclo de teste, medição e interação igual ao que fazemos quando ajustamos um método dentro de uma exchange. E há uma coisa que eu costumo dizer: o trading não ensina apenas o trader, ele ensina a viver com um método em vários setores da vida. Ele ensina-te a aprenderes que a repetição é algo a teres em conta, a reconheceres que padrões podem ser criados, que deves gerir riscos, a aplicar modelos e a confiares que, se o teu processo tem edge, o longo prazo vai recompensar-te. Benham viveu exatamente isto e eu também procuro vivê-lo. No fundo, o que ele construiu no Brentford é uma metáfora prática do que todo o trader procura. Um sistema que sobrevive à variância. A validação desta nossa história, deste nosso herói de jornada, está no final dos playoffs. O Brentford sobe à Premier League pela primeira vez desde os anos 40 e entra agora num novo patamar. O homem consegue altos rendimentos nos direitos de transmissão, altos rendimentos nos patrocínios, altos rendimentos nos prémios associados à classificação e um clube com estabilidade. Mesmo que o Brentford agora caia, só aquele ano já validava todo o investimento feito até agora. Mas quero dar spoiler sobre isto, né? O Brentford não caiu. A tese não só abriu a porta, entrou e sentou-se à mesa dos grandes. O Brentford era caso de estudo e modelo a ser realmente replicado até pelos melhores clubes de Inglaterra. Nasce também uma rivalidade bonita de se ver. Tony Bloom de um lado, o seu antigo e fiel amigo nesta jornada, com o seu Brighton, e do outro temos Benham com o seu querido Brentford. Dois amigos que viraram rivais filosóficos, duas versões da mesma revolução silenciosa. E agora, quando estes clubes se enfrentam, já não é só um simples jogo. É um choque de modelos, de metodologias e de visões de um mundo. São dois visionários que provaram à praça pública que a era da intuição pura acabou. E há mais. Há um nível fundo que quase ninguém percebe. As bolas paradas são tratadas como micromercados. Analistas táticos a oferecer dados úteis ao minuto 83. Perguntas-me, 1 minuto 83? Talvez possa ser estranho.
Porquê? Porquê o minuto 83? Eu vou-te explicar a teoria. Entre os minutos 80 e o minuto 90 é quando o jogo se torna um mercado completamente diferente. A fadiga começa a distorcer o comportamento tático, a concentração cai, os espaços abrem-se e a probabilidade de erro dispara. Para quem trabalha com dados, este é um momento que a curva de variância sobe abruptamente. E o modelo preditivo que até ali descrevia bem o jogo começa a desalinhar-se um pouco da realidade e é justamente por isso que o Brentford passou a dar tanta importância a estudar esse intervalo do jogo. Eles tratam os minutos finais com outro grau de afinco de estudo e onde a sua decisão tem um valor desproporcional. As substituições, as bolas paradas, as pequenas correções táticas, tudo tem um impacto direto no expected goals acumulado. Nos relatórios internos do clube, mais de 17% dos golos marcados entre 2016 e 2020 aconteceram depois do minuto 80. É o período mais caótico e, ao mesmo tempo, o mais lucrativo para quem estuda e sabe o que está a fazer. O minuto 83 representa isso para eles. O ponto em que o jogo deixa de ser previsível e se transforma um teste à disciplina. E eles não querem se pôr à exposição do emocional. No trading é igual. A odd começa a oscilar, o mercado fica volátil e só quem mantém a cabeça fria e segue um plano consegue tirar rendimentos e dividendos deste caos que se vai passar no jogo. Por isso é que o minuto 83 é mais do que um número. É um símbolo da filosofia de Benham. É analisar até ao fim, é explorar o detalhe e transformar o acaso num processo até com descontrolo num caso controlado. Claro que nada disto dá manchetes, mas dá pontos. E em jogos decididos por detalhes, como é o futebol, os detalhes são realmente importantes. Esta narrativa é bonita. O adepto que compra o clube do coração. Mas olha que por detrás há expected goals, há regressão à média, há distribuição de finalizações, há custo de substituição por output. Quando o romance se apoia na matemática certa, deixa de ser um conto de fadas, por magia criamos um manual de instrução. Hoje fala-se em valorizações na casa das centenas de milhões. Fala-se num ROI que transforma 700 mil libras iniciais em centenas de milhões de retorno potencial. Neste case Brentford. Mas o número mais importante não está no seu relatório financeiro. Está na cultura. Um clube pequeno que aprendeu a pensar como um grande sem precisar de gastar uma fortuna. Hoje, o Brentford é reconhecido como um dos clubes mais eficientes da Premier League. Um staff técnico que é formado para entender estatística, os jogadores recebem relatórios individuais, traduzindo números em ações práticas, é matemática transformada até em cultura. E o mais curioso, 20 anos depois, o Brentford e Brighton estão ambos na Premier League. Dois clubes sem donos árabes, sem fortunas herdadas, mas com grandes cérebros, que perceberam antes de todos que o jogo não se ganha em 90 minutos, ganha-se em 1000 simulações antes do apito inicial. Aquele miúdo que das bancadas não comprou apenas um lugar no camarote, comprou um direito de provar uma coisa. No futebol, a verdade só aparece quando repetes o jogo centenas de vezes. Não faltam heróis da ocasião neste nosso desporto. Ele repetiu esse jogo mental milhares de vezes e provou. Provou que em Oxford, a estudar física, nos balcões do Bank of America, a analisar derivativos, nas salas cheias de servidores da Smart Odds, nos treinos do Midland, nos corredores do Brentford. Provou que o sucesso estava para lá do óbvio. Enquanto o mundo apostava em ganhar no sábado, ele investia em ganhar para sempre. No fim, vencer o jogo não foi derrotar o acaso. Não foi sorte, foi domar o sistema. Enquanto todo mundo discutia quem marcou o golo, ele discutia quem é que devia tê-lo marcado. Enquanto o mundo via um resultado, ele via processo e repetição de processos. E quando tu tens um processo consolidado, o resultado sempre acaba por chegar. É só uma questão de tempo. Agora eu quero saber de ti. Se já conhecias esta história, alguns de vocês eu sei que sim. Mas sabias que o dono do Brentford aplicou princípios do trading e modelos matemáticos para transformar este pequeno clube num dos mais eficientes desta Premier League? Diz-me nos comentários
eu vou estar atento. O que é que mais te surpreendeu nesta história? E se gostavas até que eu te trouxesse mais casos como este aqui no canal? A mim, este tipo de exemplos inspiram-me, fazem-me pensar fora daquilo que é a norma e abrem-me principalmente a mente para um mundo fora do mundo em que eu habito. Até ao próximo vídeo.